Senhoras e senhores, bem-vindos novamente. Convidamos os presentes a ocuparem seus lugares, porque estamos reiniciando o Jurisports Brasília 2026. Senhoras e senhores, retomamos nossos trabalhos com o primeiro painel, intitulado SAF, Estruturação de Dívidas dos Clubes de Futebol. Convidamos para a moderação o excelentíssimo senhor ministro do TST, Amaury Rodrigues Pinto Júnior. E convidamos ao palco os senhores advogado e vice-presidente executivo e administrativo da ANDD, Dr. Luiz Antônio Abage. Advogado e ex-presidente do Cruzeiro Esporte Clube, Dr. Sérgio Santos Rodrigues. Advogado e membro da ANDD Lab, Dr. Arthur Bobsin. Passamos a palavra, então, ao moderador, Dr. Amaury Rodrigues Pinto Júnior. Mais uma vez, bom dia. E quero destacar a alegria de participar, mais uma vez, do Jurisports, e especialmente desse painel, que é de suma importância, de grande relevância. E vou dizer para vocês que eu vou aprender muito escutando esses conhecedores do tema, seja no âmbito próprio do desportivo, né, no clube da SAF mesmo. Eu, outro dia, estava até comentando, vi também alguns comentários de uma presidente de um clube associativo, aqui eu já destaco que eu sou torcedor do Curitiba, então somos. E eu assisti, e a gente aprende bastante, conhece bastante, e isso é imprescindível para que a legislação seja aplicada de uma forma adequada, de uma forma correta. Então, esse painel é realmente interessante, muito importante. A estruturação das dívidas é algo relevante e delicado, que precisa ser trabalhado corretamente, porque a má interpretação por parte do Poder Judiciário pode até mesmo inutilizar a legislação aprovada no Congresso Nacional, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos ouvir vocês primeiro, né? O lado prático, eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito. Depois eu escuto o meu amigo Abage aqui, né, para que a gente possa contrabalançar e, quem sabe, fazer alguns questionamentos a respeito desse tema tão relevante. Qual dos dois prefere falar primeiro? Vamos lá? Por favor, se identifique. Acho que tem um... Estão todos funcionando. Então, em nome do ministro Amaury, cumprimento todos aqui do painel.
Eu acho que eu fui convidado aqui para falar mais como um alívio cômico desse painel, para tentar jogar o nível um pouco mais para baixo, para aliviar assim nessa abertura, para que a gente fique todo mundo na mesma página. Então, é isso que eu me propus e é isso que eu vou fazer. Então, a minha ideia hoje é falar por cima das dívidas e da SAF, tentando trazer essa abordagem talvez um pouco mais crítica, um pouco mais geral, e depois a gente entra, acho que nos casos concretos, com quem conhece e lidou com o dia a dia, né? No fundo. Passou demais agora. Passou demais. Peraí. Vamos chegar lá. Foi, voltou. Peraí. Enquanto eu tento acertar, pode ser? Não, acho que assim funciona, mas vamos lá. Pode voltar. Na verdade, não. Na verdade, é um slide que ele vai crescendo com o tempo para chegar no clímax, que era aquele ali. Então, não casou muito bem o timing aqui da apresentação, mas vamos lá. Hoje... não, mas aqui... Ele... Tá mudando, eu sou ele. Bom, a gente já chegou nas dúvidas, então... Dá para dizer que foi um excelente painel. Mas eu queria começar falando, eu não vou usar os slides já, mas eu queria começar falando, acho que hoje todo clube de futebol, ou todo torcedor, ele fala na SAF, né? Não faltam exemplos de clubes que pretendem virar SAF, clubes que viraram SAF, clubes em que se discute virar SAF. A gente conversava agora com o Ilan, que a Chapecoense começaram a conversar. Então, são vários clubes que ou viraram ou que pretendem virar. E hoje, parece que essa é a principal pauta, é a principal saída para tudo. E o que eu tento trazer hoje, aqui é esse questionamento. Será que a SAF é a saída para todos os problemas dos clubes de futebol? Será que a SAF que vai solucionar e resolver as dívidas dos clubes? Será que a SAF é essa borracha que, olha, eu virei SAF, não tenho mais que me preocupar com qualquer dívida? Será que a SAF é tudo isso mesmo? Eu acho que o futebol, ele exige um outro olhar e exige um olhar do torcedor. Quando a gente fala de futebol, a gente fala... Sempre existe muita coisa envolvida, né? Então, quando se comentava, o Avaí vai virar SAF. Mas o que vai acontecer com a torcida? A gente vai perder anos de história do clube. O futebol tem muita paixão envolvida que ela não tem explicação. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos disso, e que acho que são pontos que precisam ser analisados quando a gente fala de SAF. Por exemplo, e acho que todo mundo já passou por algo parecido com isso, e aí eu vou pedir desculpa para os botafoguenses, que é um exemplo do Botafogo aqui. Desculpa, presidente. Não foi proposital. É que tinha um do Atlético aqui, eu achei melhor não usar, vou usar o do Botafogo. Mas todo torcedor já fez alguma promessa para o seu clube. Então, envolve aí, que eu peguei um exemplo só do senhor Luciano, que ele prometeu que se o Botafogo ganhasse o Brasileiro de 2024, ele sairia do centro do Rio de Janeiro, General Severiano, caminhando para
pagar a promessa dele. E aí, como não ganhou, ele dobrou a aposta para o campeonato seguinte. E ele percorreu 2 vezes esse trajeto caminhando para honrar a promessa dele. E por que eu trouxe isso? Futebol tem coisa que não se explica, tem coisa que envolve muito mais paixão. E quando a gente fala de SAF, isso também precisa ser levado em consideração, porque tem esses ativos que o clube possui, como esses torcedores aqui, que fazem as promessas pela paixão ao clube. Então, esse é um aspecto que eu acho que precisa ser levado em consideração quando a gente fala de SAF. E o segundo aspecto... Deixa eu ver se ele consegue... mira para lá, mas não... Bom, vamos direto aqui. Aí, passou um... Esse é um... deixa eu tentar aqui, eu não fico... Esse é um tweet que coloca que a dívida do mundo é de 324 milhões de dólares, a maior da história. E aí um comentário que responde, não tem jeito, a Terra vai ter que virar SAF. Então, quando eu digo que só se fala em SAF, esse é um dos pontos, tudo que fala em dívida de clube de futebol, a solução é a SAF. Mas será que a solução é realmente a SAF? Será que a gente não vai mudar tudo e talvez continue tudo como está? Isso eu lembro do gato pardo, né, que muda-se tudo para continuar tudo como está. Talvez a SAF ela precise levar em consideração, a gente tem exemplos de associações que funcionam e SAFs que funcionam, associações que não funcionam, SAFs que não funcionam. Então, esse é um aspecto que eu trago aqui. A SAF ela não soluciona todos os problemas do clube de futebol. Acho que é o primeiro ponto que é relevante trazer. O segundo ponto é que existem outros mecanismos e que foram, vamos dizer, solucionados, mas que, pelo menos, acho que houve um embargo de declaração, como o ministro falou, com a correção e com a lei dessa semana, que botou alguns pingos nos is em alguns aspectos. Eu acho que um deles é o RCE como uma outra solução para esse enfrentamento das dívidas ou essa organização, né? Que eu não vou desistir aqui do passador, gente. Eu vou... Assim como o Avaí é um clube insistente, eu também sou insistente aqui, eu não vou desistir e eu vou trabalhar com o que eu tenho. Voltou daí. Aqui são só alguns exemplos dos passivos dos clubes para ilustrar o quanto que envolve as dívidas e quanto que movimenta o mercado do futebol, né? O que é, talvez, essa alternativa do RCE? Né? Ele funciona como uma organização. O clube, quando ele tem diversas execuções, ele começa a ficar muito sujeito a riscos e passivos que ele não consegue controlar. Uma execução daqui, uma outra execução que surge. Então, o RCE ele vem com essa ideia de, olha, vamos organizar o passivo para que o clube consiga se reorganizar, pagar em alguma certa ordem, para que eu tenha alguma previsibilidade, porque em clube de futebol a gente sabe que, às vezes, a gente promete o prêmio do título e o clube não ganha e não consegue pagar aquilo que havia prometido para os seus jogadores, para a sua diretoria. Então, o RCE vem mais ou menos com essa ideia de planejamento. O RCE tinha alguns... Conseguimos passar um slide de primeira aqui. O RCE ele tem alguns fluxos, ele tem alguma logística. Né? Ele começa com um protocolo, e aí parabenizar aqui o TST e os tribunais do trabalho, que têm alguma maturidade maior do que os tribunais de justiça, pelo menos lá em Santa Catarina, as execuções que tramitam junto ao TRT são mais... tem uma logística um pouco mais fácil do que as que tramitam no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É um tribunal mais maduro para enfrentar esse tema. Então, é feito o protocolo, há essa centralização, ele tem que realizar o pagamento, tem essa ordem de prioridade e, no final, ele vai quitar. Parece absolutamente muito simples, né, a gente olhar assim todo esse procedimento. Mas esse procedimento ficou com algumas lacunas, ficou com algumas margens que precisaram ser corrigidas. Por exemplo, no caso do Avaí, o RCE do Avaí, ele
ele tramitou durante poucos meses e o Avaí, na sequência, teve que pedir uma recuperação. Mas um exemplo que também é lá de Santa Catarina é o caso do Inter de Lages. O Inter de Lages é um clube pequeno do interior de Santa Catarina, e o tribunal entendeu que, quando o RCE foi apresentado, já deveria ter um plano aprovado. E aí o magistrado, na época, ele entendeu diverso do que havia entendido no caso do Avaí. E aí ficava essa dúvida lá em Santa Catarina, que eu preciso apresentar um plano aprovado já para o RCE, como é que esse plano vai ser aprovado? Todos os credores vão se sujeitar, como é que é feita essa votação? Tem uma assembleia, não tem essa assembleia? Gerava muita dúvida lá em Santa Catarina como era esse procedimento. Então, esses 2 exemplos são 2 clubes em que o procedimento foi adotado de maneira diversa. E aí, me parece, e aí eu peguei aqui as alterações recentes da legislação, que isso tentou, de algum modo, ser solucionado, mas não chegou a ser resolvido, né? Acho que algumas alterações recentes da lei, que talvez afetem o RCE, seja, então, principalmente, acho que o artigo 10 ele traz algumas soluções ou esclarece alguns pontos sobre isso, né? Então, aqui, talvez uma dúvida que surgia, e é uma crítica que existia bastante, é que clubes adotavam o RCE ainda que eles não tivessem constituído a SAF. Isso era uma dúvida que tinha bastante, pelo menos em Santa Catarina, isso era recorrente. E parece que o parágrafo 3º aqui, ele traz que o regime centralizado de execuções destina-se apenas ao clube de pessoa jurídica original que tiver constituído a SAF. Então, é um dos pontos, eu acho, da legislação que foi alterado e que traz essa solução, né? Deixa eu ver se vai passar, não vai passar. Outro ponto que talvez seja interessante a gente mencionar aqui é o passo que muitas vezes que foi o que aconteceu no Avaí, o passo seguinte, né? O RCE, o clube não consegue honrar, o RCE fica durante algum tempo e ele acaba ingressando com a recuperação judicial. Acho que é um outro remédio, como aqui a gente está trazendo os remédios das dívidas, né? Então a gente tem a SAF, que ela não apaga as dívidas, ela funciona ali como uma reestruturação, mas ela não pode ser vista como a solução. Ela permite com que o clube ele vire uma página, mas a gestão ela precisa acompanhar, né? Eu não posso criar uma SAF e manter uma gestão temerária, não posso manter uma gestão que não seja profissional. O segundo, a gente pode chamar, então, o RCE como uma segunda solução, ou uma segunda alternativa para que os clubes enfrentem as dívidas. Talvez uma alternativa mais grave, mas ainda assim é uma alternativa, seja a recuperação ou judicial ou extrajudicial, também são alternativas aos clubes. São alternativas mais extremas, são alternativas que assustam, porque quem não é do meio acha que o clube vai quebrar e no dia seguinte não vai mais participar de campeonato, acha que o clube, entrando em recuperação judicial, não vai ter mais solução. Então, é uma alternativa que é mais grave, acho que para a imagem do clube, e ela não enfrenta, talvez, essa questão da gestão do clube que a SAF poderia, não vou dizer resolver, mas estimular uma gestão mais séria, né? Então, essa foi a crítica que eu trouxe ali no início, que algo deve mudar para que tudo continue como está, que eu acho que é o maior receio que, pelo menos eu, Arthur, tenho em relação à SAF, né? Que eu mudo a SAF, mudo o nome que eu dou ao meu clube, ao regime dele, mas eu continuo com uma gestão que não traz nada de novo e que eu posso ter uma SAF ruim, posso ter uma SAF boa. Então, acho que esse, para mim, é a frase que precisa ser levada em consideração quando eu penso em SAF ou penso em modelo associativista, né? Então, bom, chegou, consegui passar. Aí temos um risco outro da SAF, que a gente comentava também ali fora, que são os riscos da multipropriedade. Então, a SAF traz coisa boa, mas ela também traz coisas que, num cenário que o Brasil ainda está se adaptando, é algo que precisa
ser enfrentado e levado em consideração quando eu analiso o investidor, porque o torcedor, quando ele olha a SAF, ele vê como uma solução que vão injetar bilhões de reais no meu clube e meu clube vai virar um clube que o Avaí vai sair da Série B, vai pegar vaga na Libertadores. Então a gente sabe que não é da noite para o dia. Oxalá que isso pudesse acontecer, mas a gente sabe que não é da noite para o dia que isso acontece e que existem outros efeitos, como o risco da multipropriedade. Esse é uma comparação entre as associações sólidas que existem com as SAFs em apuros, né? O CNPJ ele não faz gol, a gente precisa ainda estimular. A gente não pode ver só a SAF como algo que injeta dinheiro no clube, mas a gente precisa que esse dinheiro ele vá para o futebol e faça com que o clube ele cresça também, não só financeiramente, mas falando de futebol, né? Aí aqui, um último slide que me pegou de calça curta foi a mudança recente, né, justamente da 15427, da lei que alterou, e acho que talvez os pontos fortes que traz alguma segurança e que esclarece alguns pontos, sejam esses de a possibilidade de membros independentes, possibilidade de maior fiscalização, a possibilidade de que a SAF ela se estruture e se profissionalize cada vez mais. Eu acho que são alguns degraus na constituição da SAF e que o Brasil está amadurecendo, seja pela análise dos tribunais, seja por esses eventos como o que a NDD promove, que traz o estímulo, que traz a discussão e que traz para a academia e para o dia a dia essas dificuldades de quem atua no setor ou de quem analisa e acompanha, né? Então, aqui são alguns desses mitos e realidades que a SAF e o mercado enfrenta, e acho que em clima de Copa do Mundo, e como eu abri essa conversa, foi falando do amor do futebol, isso precisa ser levado em consideração, porque eu vou trazer dois outros exemplos que eu acho que mostram como o brasileiro enxerga o futebol e ele não é limitado à planilha e à organização financeira. Por exemplo, hoje de manhã, vindo para cá, 3 curiosidades. Quando o New York Knicks foi para a final em 1970 no México, o Brasil foi campeão. Quando o New York Knicks foi para a final da NBA em 94 nos Estados Unidos, o Brasil foi campeão. A gente está numa Copa no México, nos Estados Unidos, com o New York Knicks na final. Então, o brasileiro, por si só, ele olha o futebol com outros olhos. Não adianta eu explicar esse mito da SAF e a realidade jurídica para um torcedor, porque ele vai perguntar se, por exemplo, o candidato do Democracia Cristã, o Emael, ele vai se candidatar. Porque eu não sei se os colegas sabiam, mas das vezes que o Emael não se candidatou, o Brasil foi campeão. Emael, em 92 e em 94, ele não foi candidato. Esse mesmo, o presidente Terence Ministro. Esse mesmo, em 94 e 2002, ele não foi candidato à presidência. E em 2026, ele já disse que não vai ser. Então, isso eu trouxe para mostrar que SAF, é associação, no final, o que o brasileiro, que o torcedor quer saber se o Emael vai ser candidato, se o Knicks vai ser campeão. O Brasil ele olha o macro em relação ao esporte, não só uma planilha que eu vou explicar que a SAF e as dívidas não desaparecem. Na verdade, acontece uma reorganização. Eu vou explicar isso para o Avaí, que ganhou a Copa Sul-Sudeste, tinha 3 gols de vitória, deixou a Chapecoense empatar para ganhar sofrido nos pênaltis. Ele não quer saber se os aportes vão ser diluídos ou vinculados à meta. Então, acho que a SAF, para o torcedor, com o amadurecimento da discussão no Brasil, que aí sim vai ser possível explicar um pouquinho mais esse mito e essa realidade para quem vive o clube, né? Para a gente, talvez fique muito mais fácil de entender que a SAF não é uma borracha nas dívidas do clube.
mas sim uma reestruturação. Mas para o torcedor, eu estou num grupo de torcedores do Avaí que, quando foi pautada a discussão da SAF, eu li tudo que poderia imaginar, que o estádio da Ressacada ia virar estádio Atacadão. Então, assim, que ia virar estádio... Claro, porque daí a gente olha outros exemplos como Morumbis. Então, o torcedor se assusta com isso. Então, falar de SAF é falar muito mais, acho que, do que o torcedor sente e de gestão do que dinheiro que ingressa no clube. Para quem vive o clube, ainda é muito mais achar que é uma borracha e que o clube vai ser vendido e vão esquecer o futebol e a tradição do clube. Então, acho que essas eram as minhas considerações, mas aí eu acho que vale muito mais ouvir de quem atuou diretamente aí com um exemplo concreto, né? Por favor, deputado. Bom dia, bom dia. Muito obrigado. Me permita levantar, pode só tirar aqui, que senão eu vou ficar meio iluminado. Eu prefiro falar de pé, mas levantou a bola, eu adoro. Ele já trouxe o terno azul, né? Primeiro ponto da paixão, eu adoro a gente que mexeu com a gestão desportiva. Eu falo que o problema do gestor do futebol, a peculiaridade, a dificuldade, era o PPP do futebol. Política, paixão e palpite. Palpite porque todo mundo sabe de futebol, né? Paixão é isso aqui que a gente falou que acontece. E é uma dificuldade muito grande, que eu falo que as decisões tomadas com base na emoção tendem a ser mais erradas do que com base na razão. Tendem, não que vão ser necessariamente, mas é importante, eu acho, tentar tirar a paixão. E a política? Eu acho que a SAF corta esse elemento. Por que a política é difícil? Porque o gestor do futebol, ele tinha que fazer meio igual o prefeito, preocupar com a reeleição. Então, no comecinho ele vai devagar, depois ele acelera e gasta tudo, né? E na política também não vai premiar o melhor gestor. Eu perdi a minha primeira eleição, Térez, no Cruzeiro em 2017, por 15 votos. Eu tinha 37 anos. Eu perdi porque eu era novo e porque eu não nadava na piscina do clube. Era esse o meu defeito. Eu já tinha feito curso no Real Madrid, curso da CBF, estava entrando no da FIFA, mas eu não nadava na piscina. Eu não jogava truco com o pessoal. Eu não jogava bocha com os conselheiros. Então, eu perdi a eleição por 15 votos, entrou quem entrou e fez o que fez com o Cruzeiro. Então, essa é a parte difícil da política, que a SAF corta, e eu gosto muito que ela corte isso. E qual que é a melhor parte quando ela corta isso também? Porque ela premia o melhor gestor, ela tira isso, e a SAF, para mim, tem uma grande vantagem, que eu digo. Também não acho que ela é a solução. Ela não é o HC do direito criminal. A SAF, ela simplesmente, na minha opinião, ela melhora muito porque ela mistura o CPF com o CNPJ. Isso, para mim, é fundamental, ministro. Responsabilização, que a gente não consegue no Cruzeiro até hoje com quem fez o que fez lá. Outro dia nós divulgamos, conseguimos mais uma ação contra um ex-presidente do Cruzeiro, que ele fazia o quê? Cartão corporativo, comprava terno, pagava restaurante. Aí eu pergunto para a nossa diretora jurídica do Cruzeiro, o Pedrinho vai comprar terno no cartão corporativo? É dele. Ele vai corromper o diretor de futebol? É dele. Então, acho que a grande vantagem da SAF para a evolução do futebol brasileiro chama-se responsabilização e mistura do CPF com o CNPJ. Que antes esse era o problema. Se o futebol brasileiro chegou nesse nível de dívida bilionária, como a gente viu aqui, é porque o dirigente queria simplesmente, eu vou ganhar título, e a hora que eu sair daqui, a dívida fica para o próximo. Vai ter um bobo que vai pagar. Fui eu, no caso do Cruzeiro, não paguei. Agora nós temos que estar pagando. A gente simplesmente estruturou e nós vamos chegar nesse assunto aqui agora. Mas a preocupação era só essa. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro 2013, 2014, bicampeão da Copa do Brasil 17 e 18, vendeu a Arrascaeta por 3 milhões de euros, comprou o Rodriguinho por 6 de dólares e não pagou. Quem pagou? Ronaldo, depois. Acho que o Pedrinho está pagando ainda, está parcelado isso aí. Então, esse era o grande problema que eu acho que a SAF vai solucionar. E aí, já entrando no tema do painel, quis fazer essa introdução, eu acho que a grande vantagem da lei da SAF, ministro, é exatamente esse tema dívida. Ela é sensacional. Fazendo uma pequena digressão histórica aqui, a lei da SAF, se a gente for olhar profundamente, ela é baseada, inspirada de forma muito correta na Lei de Recuperação de Empresa e Falência, na 11.101 de 2005, que inteligentemente, com base na mudança do parâmetro do direito comercial para o direito empresarial no Código Civil em 2002, colocou a empresa no centro da discussão, não mais os atos de comércio. Porque se a gente pegar o Decreto-Lei 7661 de 45, a antiga Lei de Falência e Concordata, ele servia simplesmente para protelar a dívida. Servia simplesmente para o empresário deixar o CNPJ acabar e o CPF ele tentar sair bem. Então, deferia a concordata, prorrogava o pagamento e não tinha métodos de recuperação da empresa. Então, vem a Lei 11.101 e muda isso, de forma inteligente. Empresa paga imposto, gera renda, tem emprego, então vamos sustentar essa empresa. E traz esse princípio que eu acho maravilhoso, o princípio da preservação da empresa.
ele é fenomenal. E a Lei 11.101 de 2005, ela veio bastante questionada há muito tempo, como a da SAF está agora, que os embargos de declaração estão consertando, né, ministro? Que era a questão principal da sucessão de dívida. Esse é o cerne da mudança principal que eu entendo que a Lei 11.101 ela foi fundamental. E foi bastante discutido, tanto que até no STF, nem foi no TST, com o lead case do caso da Gol versus Varig, né, que é relatado pelo ministro Lewandowski no STF, eu cito isso no livro que eu trouxe aqui para a gente sortear depois, né, Terence? Mas que aquilo foi o fundamental. Não adianta eu pensar que alguém vai comprar uma empresa com dívida bilionária. Ninguém vai querer isso, muito menos um clube de futebol. Agora, o que é melhor para mim? Eu vendo parte ou vendo essa empresa, deixo para trás para dar uma tratativa diferente, mas mantenho emprego, mantenho essa empresa e faço ela funcionar? Ou deixo tudo quebrar para ir para leilão, para depois isso aí acabar? Claro que a melhor preservação da empresa é a não sucessão. Então, o legislador da lei da SAF foi inteligentíssimo nisso. Eu tive o prazer e a honra de participar muito dessas discussões. Quando eu entro no Cruzeiro, em junho de 2020, a gente sentou, fez uma reunião e falou assim, qual que é a solução? E todo mundo chegou à conclusão que era vender o clube. Eu, em junho de 2020, em novembro de 2020, a gente tinha acabado de ter uma notícia muito ruim, a gente tinha levado o Filipão para o Cruzeiro, né, uma alegria muito grande ter trabalhado com esse pentacampeão, e aí ocorreu um episódio interessante que a gente tinha, matematicamente, foi decretada a nossa chance de não subir da Série B para a Série A. E eu fazia alguns eventos virtuais com os chamados sócios diamante que a gente criou naquele momento, que eram sócios que pagavam a mais para ter alguns privilégios, um deles era bater papo com a gente, outras coisas que a gente precisava gerar dinheiro, não tinha público, não tinha nada. E um sócio diamante perguntou para mim, presidente, e aí, nós não vamos subir, o que será de nós? Aí eu falei, olha, o que eu vou falar vai doer mais em mim do que em você, mas subir não é a solução do Cruzeiro. Porque eu vou fazer um exercício rápido com você aqui. A gente sobe, vamos para a Série A. Quando a gente chega na Série A do Campeonato Brasileiro, eu vou pegar orçamentos infinitamente maiores, vou ter um acréscimo, talvez, ali de 70 milhões de direito de TV, bota 30 de patrocínio, 100 milhões. Qual que é a nossa dívida? 1,5 bilhão, aos juros de 1%, que a gente sabe que é muito mais. Então, só de dívida a gente tem 150 milhões. Então, a gente não consegue nem pagar a dívida com o acréscimo de receita que a gente tem, muito menos competir lá. Então, desportivamente, é óbvio que eu quero subir. Agora, é a solução para o Cruzeiro, para a sua pergunta, que é a minha, vamos preocupar com a instituição, o que vai ser dela? Não é. Aí ele falou assim, mas qual que é a solução então, presidente? Eu falei, SAF, vendeu o clube. Foi a primeira vez que a gente falou sobre isso. E naquela época a gente já estava conversando, tinha ligado para o senador Rodrigo Pacheco, que era o autor da lei, e havia um outro relator, que está me fugindo agora quem que era, e coincidentemente, obviamente, por um trágico motivo, que foi o falecimento do senador Harold no Rio, o senador Portinho tinha assumido o Senado, que é um grande amigo, e foi meu advogado quando eu era superintendente jurídico do Cruzeiro, 10 anos antes, já tinha uma amizade muito grande, gosto muito do senador Portinho. Então, eu chamo o senador Portinho e falei, vamos almoçar no Chapuri, em Belo Horizonte. Aí ele veio, eu, você e o senador Rodrigo Pacheco. Assentamos juntos e pedimos que ele trabalhasse para o senador Portinho ser o relator dessa lei. Então, isso foi feito no Chapuri, mineiramente, comendo um frango com quiabo, lá no Chapuri, na Pampulha. Quem não foi, deve ir lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, comer no Chapuri. E, a partir daquele momento, isso aconteceu, o senador Portinho, muito democrático, ouviu vários atores, a coisa foi caminhando, e geralmente nas discussões que a gente tinha internamente, fizemos reunião na CBF, com os clubes, tudo que foi possível, vinha essa questão da dívida. E havia uma preocupação de quê? Calote nos credores. Falei, gente, mas é normal. Em qualquer legislação do mundo existe a recuperação de empresa e o regime especial para que isso aconteça. Então não vai haver calote. Né? Vai haver uma forma especial de pagamento para uma situação especial desse meio que, queira ou não, é o que a gente estava falando, além do dinheiro, mexe muito com paixão. Né? Então, já tratando do tema específico, eu acho até, inclusive, quando a gente vai falar de dívida e eu discutir isso, eu concordo. Eu não vejo a RCE como algo vantajoso. Aliás, eu acho até desnecessário. E, salvo engano, praticamente todos os clubes que entraram com a RCE acabaram fazendo a RJ, menos o Fluminense, salvo engano, continua na RCE indevidamente, tanto que o TST depois regulou, não é isso? E proibiu que os clubes que não virem SAF, através de uma portaria da Corregedoria, que eles se utilizem desse benefício exclusivo da lei da SAF. Então, tirando isso, todo mundo foi. E essa discussão, eu adoro falar quando eu estou errado. Eu não sou profeta do acontecido. Eu falo assim, errei mesmo, essa decisão não foi minha. Quando a gente foi vender o Cruzeiro para o Ronaldo, a gente havia contratado o Álvares Marçal, que é fundamental, para poder fazer exatamente a estruturação de dívida, embalar o produto, né? A gente tinha que fazer alguma coisa ali. E eles falaram, nós vamos fazer RJ. Eu falei, gente, RJ, administrador judicial, Ministério Público, nós já somos fiscalizados para tudo quanto é lado. Caro. A RJ é cara. A RJ não é feita para qualquer empresa.
Aí eles bateram o pé e falaram, presidente, mas vamos pensar, a RCE é um negócio que ninguém sabe como é que vai funcionar. Cada tribunal regula de uma forma, inclusive porque você tem a RCE trabalhista e a RCE civil. Então o presidente do TJ de Minas pode criar um regulamento e do TRT de Minas cria outro. Então ela é uma coisa incerta, o mercado não digere, não aceita ela. A gente já tinha utilizado a RCE. Era uma coisa, Cruzeiro, ó, a gente fez a primeira SAF registrada, a primeira venda, a primeira RCE, tudo a gente acabou desbravando, mas a gente teve que fazer correndo, porque precisava de fazer, cessar os bloqueios que a gente tinha ali. Mas fizemos a RCE, quando a gente foi distribuir a RCE, inclusive no site do TJ, nem tinha. A gente teve que fazer medida nominada, na hora da distribuição não tinha opção RCE ainda. Então, assim, durou pouco, mas a gente acabou optando pela RJ. Mas, enfim, numa discussão eu falava isso com o Fred Luz, com o Gabriel Lima, eles falaram, não, a gente tem que fazer RJ, Sérgio, tem que fazer RJ porque é isso que o mercado aceita. É isso que o mercado entende que vai ser de forma diferente. Vamos dar o suporte à associação, que não tinha a condição de bancar bons advogados, que é importante, viu, gente? Bons advogados sempre. É importante contratar bons advogados, né? Então, a gente conseguiu fazer isso, teve o suporte, e a gente acabou optando por esse caminho da recuperação judicial, né? Então, eu vejo isso de uma forma extremamente positiva e acho que ela é fundamental, por isso que a gente falou. Se não houvesse isso, se não houvesse essa forma de reestruturação de dívida, e não precisava vir na lei da SAF, como eu falei, não haveria venda de clube. Porque não tem, no sentido lógico, você comprar um clube e herdar 1,5 bilhão, né, de dívida, como a gente falou. Acho até que alguns clubes tentaram a RE também, que também já migraram para a RJ. Figueirense, se eu estiver correto, Botafogo, acho que também. Né? E temos o caso lá do seu estado, né, do seu concorrente Avaí, da Chapecoense, que foi o primeiro clube a cumprir a RJ agora, né, definitivamente. Então a gente vê que é um mecanismo feito para ser cumprido e para se recuperar, para dar previsibilidade, para dar credibilidade no mercado, né, para que isso aconteça. Então, o nosso caso foi muito positivo, né? Talvez a Bruna possa até falar mais que eu, que acompanha mais hoje esse dia a dia, mas eu acho que isso que dá a segurança depois. Tanto que naquele começo, quando o Ronaldo compra o Cruzeiro, muita gente falava, gente, você é doido. Ele, o que você acha? Falava, eu também acho que você é doido. E eu, no seu lugar, você ir para uma coisa sem previsibilidade é muito difícil. Mas já é diferente de uma situação quando o Pedrinho entra. Na hora que o Pedrinho já chega e compra do Ronaldo, você tem um plano aprovado. O dia que a gente aprovou o plano de recuperação, a gente estava lá no camarote vendo o jogo, o pessoal lá passando, estava eu e o Gabriel, o CEO, então, nesse momento. A hora que aprovou, pá, começamos a gritar, ninguém entendeu, pô, não foi gol, o que vocês estão comemorando? A aprovação da RJ, ela é muito mais importante do que um gol hoje, porque a sensação que ela vai trazer de segurança e previsibilidade para pagamento de dívida ao longo do tempo, ela é fundamental. Então, eu vejo que SAF, quando a gente fala de SAF, as novas, não as novas, não se for fazer uma SAF no Ibrachina, será maravilhosa, não tem problema nenhum, já está bem gerido, já está certo, mas ela é fundamental, sim, para esse tipo de solução para os clubes antigos. Eu vi aqui no topo, ontem até me ligou um amigo do Corinthians, porque outro dia eu fiz uma palestra no Conselho de Contabilidade, salvo engano, em São Paulo, quando começou a falar um negócio de Safiel. Aí começaram a falar um negócio desse, eu falei, gente, que loucura que esse povo está fazendo. Safiel, quem está achando que você vai ter 200, 300 mil pessoas dando dinheiro, isso não é vaquinha, tentaram fazer vaquinha para ir para o estádio, foi um fiasco. Não existe isso. O povo não é bobo. Ninguém vai ficar dando dinheiro à toa sem um plano efetivo de recuperação. E não tem outra saída para o Corinthians. Não tem outra saída para o Corinthians com 2 bilhões de dívida. Só teria uma, botar um cara igual o Bandeira lá também e abrir mão do processo desportivo, do projeto desportivo por 5, 6, 7, 8 anos, porque a torcida tem. Aí pode ser. Mas tem que ter um maluco para fazer isso. O Bandeira foi. Então, eu acho que ele mudou a história do Flamengo a partir desse momento de ter a coragem de abrir mão do seu projeto desportivo para fazer um projeto de gestão. Porque, no fim, vai sair. Você fala uma coisa que eu acho fundamental. Quando pergunta, mas e a SAF, isso, a SAF é aquilo? Gente, nós vamos ter 4 tipos de clube no Brasil. Associação bem gerida, associação mal gerida, SAF bem gerida e SAF mal gerida, ponto final. Vai existir, só que a vantagem da SAF mal gerida para o mercado é que vai quebrar e vai quebrar o dono junto. Aí é uma coisa que o Paulo estava falando comigo. Pô, você já tem SAF fazendo RJ. Mas é a vida, é a coisa do mercado. Hein? Vai acontecer. Então, ela não é a solução, vai existir isso de alguma forma no mercado aí, a gente vai ver que isso vai acontecer, mas, enfim, eu vejo de forma muito positiva que isso aconteça, acho que vai mudar a perspectiva. Corinthians, acho que São Paulo, Fluminense falava que não ia fazer, vai fazer. Estava falando outro dia com o Alessandro Barcelos, lá do Inter. Então, assim, acho que muitos clubes chegaram num certo nível que não vai haver patrocínio, não vai haver venda de jogador, não vai haver direito de TV que vai conseguir zerar isso aí. E lembrando que ter dívida também não é o problema. O Flamengo tem dívida, mas dívida controlada. O Jorge Paulo Lema tem dívida.
Só que dívida controlada dentro do fluxo dele de capacidade de pagamento e geração de caixa. Mas tem clubes que estão numa situação que não vão ter como voltar atrás. E creio eu, e quero muito acreditar que vai acontecer agora, que com a implementação do fair play financeiro, esses clubes serão obrigados a tratar essa dívida de alguma forma. É isso que eu torço, com a implementação da agência reguladora, né? Conversei com alguns membros lá, e estou doido para ver realmente isso acontecer. Porque, de fato, quando eu vejo o presidente do Cuiabá, o Dresch, falando, é um absurdo eu vender um jogador para o Corinthians, esse jogador fazer gol contra mim, e esse time, e ele não está me pagando esse jogador. E está contratando mais e gastando salário de 2 milhões de reais. Então, eu acho que fair play financeiro, às vezes, não tem nada a ver com a nossa discussão do painel, que é dívida e SAF, mas, para mim, tem tudo a ver no final. Eles vão se misturar e vão impactar isso aí. Então, no fim, o meu pensamento é esse. Eu acho que, sobretudo, esses clubes iniciais aqui que foram colocados, que ainda não são SAF, eles vão acabar sendo obrigados a fazer essa SAF de alguma forma. Mas, enfim, acho que foram minhas considerações iniciais. Eu fico à disposição, acho que a gente vai bater um papo, mais responder pergunta, mas um pouquinho da nossa experiência, o que a gente passou e o que a gente pensa da lei para o futuro. E, repito, vejo de forma muito positiva, a SAF não é a solução, mas é um grande passo para a modernização e para o futuro do nosso futebol. Obrigado. Vamos agradecer o Sérgio por essa visão de dentro, digamos assim, e algo importante que você externou é o comprometimento, a seriedade. A seriedade no encaminhamento, seja do clube, como seja da SAF também, né? E há um problema nessa questão SAF bem gerida, SAF mal gerida, e até, como disse o Paulo, SAF já com recuperação judicial, que é a credibilidade. Isso é muito importante, a credibilidade da instituição SAF. Porque, veja, a SAF do Cruzeiro está muito bem, obrigado, mas eu digo agora como magistrado, você se depara com uma realidade do Brasil inteiro, né? Então, essa SAF mal gerida, essa falta de comprometimento e essa falta de seriedade no encaminhamento das dívidas é um problema de todo mundo, não é um problema só daquele clube que age assim, é um problema de todos, porque retira a credibilidade da instituição SAF, né? Essa é uma dificuldade, mas não é um questionamento, é só uma observação, porque me pareceu interessante a tua colocação sobre isso. O Arthur também já tinha colocado em relação à questão do Avaí, que e o Arthur colocou algo muito importante, que é a paixão que influencia até mesmo na SAF, mesmo que você não queira. Mas agora eu quero escutar o meu amigo aqui abaixo, porque ele tem uma experiência grandiosa e também atua, digamos assim, como torcedor. Então, além do conhecimento jurídico, além de saber como a SAF funciona, ele também tem esse viés da paixão que o Arthur falou em primeiro lugar. Baixo, vamos lá. Alô? Alô? Não, então, obrigado. Obrigado, ministro Amaury. Sérgio, parabéns. Arthur. Você terminou falando em compliance. Na minha visão, o compliance é tudo que nós precisamos. Se não houver um compliance entre os clubes de futebol, como há na Europa, nós vamos enfrentar sempre dificuldades. Eu acho que a transparência é ponto crucial, fundamental. Mas eu queria fazer retornar para falar da história, da onde vem a RCE, que é o Regime Centralizado de Execução. Começou na Justiça do Trabalho, não foi na lei de 2005, começou na Justiça do Trabalho, quando percebeu-se, os magistrados, não foi no Rio de Janeiro, mas o segundo começou, com o Nelson Tomás Braga, no Rio de Janeiro, percebendo a dificuldade que os clubes se encontravam, né, pagamento, dívidas enormes, ele baixou um ato trabalhista. O que era o ato trabalhista? Era exatamente isso, a centralização das execuções. Impedia aquele bloqueio na boca do caixa, impedia a penhora na conta do banco. E aí dava um oxigênio para que esses clubes, como Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, que os 4 acabaram se beneficiando desse ato
trabalhista, que foi feito ali no tribunal que determinou. É um ato do tribunal, a presidência do tribunal determinou e estabeleceu essa possibilidade de que as dívidas do clube fossem parceladas em determinado tempo. Estabeleceu-se, na época, um percentual. Eu não sei, não me lembro exatamente, mas eu acho que era algo em torno de 20%. Então, a receita dos clubes, 20%, obrigatoriamente, havia uma fiscalização, evidentemente, elas eram destinadas ao pagamento dessas dívidas. Não se executa mais, o clube pôde, o dirigente pôde continuar com o seu bom futebol, comprando jogadores, vendendo jogadores, limitado aquele pagamento a 20%. Então, esse ato trabalhista foi o grande momento, não foi só para o futebol, foram para 100 casas também. Então, ele começou a se espalhar pelo Brasil e o Tribunal Superior do Trabalho, posteriormente, e através da sua corregedoria, fez um ato. Aí sim, o corregedor, regulamentando tudo isso. Hoje nós temos o PEPT, que é o Programa Especial de Pagamento Trabalhista, que toda e qualquer empresa pode se socorrer. Então, o regime centralizado de execuções tem início na Justiça do Trabalho. Eu sempre digo, é a justiça mais completa do Brasil, porque ali você trabalha com direito do trabalho, processo civil, direito constitucional, direito criminal, tributário, INSS e tudo. Não é, ministro Sérgio? Nós somos os ministros mais completos, os juízes mais completos do Brasil. Ministro Sérgio, depois eu passo no seu gabinete. Então, vem essa história do ato trabalhista, da corregedoria e faz. Vamos criar a SAF. O modelo da SAF é bom? Importante? Acho que eu acho que foi a melhor ideia que tivemos. Todos nós, na academia, todos os estudiosos, todos os operadores do direito foram ativamente procurar os melhores meios para que pudesse ser instituída a Sociedade Anônima de Futebol. O que se buscava? Profissionalismo. Precisava transparência e alguém que tivesse a capacidade, como teve o Sérgio, quando dirigiu o Cruzeiro, antes de ser SAF, com visão de empresário, ele enxergou longe e convenceu o Ronaldo a comprar. Eu tenho algumas dúvidas quanto a essa negociação aí, porque foi uma negociação de 400 milhões, fica a pergunta. O Ronaldo, se não me falha a memória, investiu 50 milhões e, passado algum tempo, ele vendeu para o Pedro. Então, fica a dúvida. Eu compro um clube, eu prometo, no meu caso, no nosso caso aqui, paranaense, eu dou exemplo do Curitiba. O Curitiba vendeu 90% das suas ações para a Tricorp, ficou com 10%, que é o mínimo exigido, e a Tricorp se comprometeu a pagar 1 bilhão, investir 1 bilhão e 100 milhões de reais ao longo de 10 anos. Ele tem o estádio por 50 anos, podendo ser renovado por mais 50 anos, e vai pagar essa dívida com o faturamento que ele vai ter do esporte, da venda de ingresso, da venda de imagem, da realização de shows, hoje, com toda certeza, de todos os direitos que eles têm. Então, a SAF ela pega um clube saneado, que já existe no regime na RCE, todas as dívidas do Curitiba ficam naquela, ou em recuperação judicial, ou na RCE, e a Tricorp vai pagar ao longo, vai investir ao longo de 10 anos com o dinheiro da receita daquela empresa que ele comprou. Então, eu entendo que a SAF ela é um modelo muito bacana, mas ela tem que ter mais transparência. O legislador andou bem quando colocou essa transparência no projeto de lei. Houve o veto agora, segunda-feira, o presidente Lula fez, se não me falha a memória, 4 vetos. Um deles eu achei muito engraçado, que ele fala que o parágrafo 7º, ele falava que não formaria grupo econômico. Depois ele fala na questão do artigo 9º, do artigo 10º, o artigo 10º que trata da RCE, ele mantém, com algumas ressalvas, mas o artigo 9º, que tiraria essa capacidade das dívidas, ele faz ali um veto. Mas eu acho que
a imposição de auditores independentes, são 2 que vão compor, eu acho que é extremamente benéfico isso. Porque, hoje em dia, nós temos na SAF, me corrija depois, Sérgio, se eu não estou correto, porque eu não vivo a prática, mas nós temos uma espécie de caixa preta. O clube, a associação, muitas vezes, ele não tem essas informações tão claras. Está lá, está subscrito, existem atas, etc. Mas a torcida, os conselhos, muitas vezes, até têm dificuldade de achar. Pode ser que eu esteja falando besteira, depois você me corrige. Mas, então, eu sou, lógico, um incentivador da SAF, eu acho que ela é necessária, a profissionalização do futebol é necessária como a profissionalização de qualquer atividade. Mas me preocupa muito essa questão da facilitação das dívidas. O ministro Amaury foi relator de 2 processos, né, ministro? 3 processos que, na verdade, é emblemático, é um leading case que trata dessas dívidas anteriores e posteriores à constituição da SAF. Então, ficou a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, a unanimidade, entendeu que, se o contrato do atleta, do profissional ligado ao departamento de futebol, foi extinto antes da constituição da SAF, a SAF não é responsável. A responsabilidade é da sociedade, é do clube. Mas, se ultrapassar, a SAF é constituída e o contrato é rescindido posteriormente, aí sim, aí é uma responsabilização natural, porque está previsto no artigo 9º, no artigo 10º, que a SAF é responsável. Aí entraria naquela previsão do artigo 10º, que ele entra na RCE. Eu acho que isso está bem claro, ministro Amaury. Eu acho que isso aí é perfeitamente visível e eu não conseguia entender o julgamento dos tribunais regionais quando reconheciam grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, artigo 10º da CLT e artigo 448, como o ministro Caputo Bastos falou ali. Não se aplica a CLT aqui. Ela se aplica de maneira subsidiária. Existe uma lei especial. E essa lei especial, ela é bastante definidora, ela está ali, ela é clara, ela é objetiva. Existe chance de melhorar? O projeto de lei tentou melhorar, mas, na verdade, ele não tentou só melhorar, ministro. Ele tentou, de certa forma, blindar. Aí, talvez, eu não quero fazer o juízo de valor, a gente está falando aqui, né, numa academia, num ambiente absolutamente informal e de discussão. E aqui que é importante da gente discutir e tratar desses assuntos. Eu concordo quando parece que a pretensão maior era de fazer uma blindagem maior, proteção maior para o investidor que constitui uma SAF. Eu tenho preocupação. Eu advogo para empresas, eu já advoguei para o Clube Atlético Paranaense, apesar de ser o meu clube do coração, o Curitiba, e é um clube que tem uma SAF, mas que o Atlético não faz parte dessa SAF, ele funciona como uma associação desportiva, é muito bem gerido. Eu fiquei lá 2 ou 3 anos, bem na época da construção do estádio, na Copa do Mundo, e eu cito o Mário Celso Petralli como um exemplo de dirigente. Ele é uma pessoa que gera bastante dúvidas em todos os meios, isso todos nós sabemos. Mas conviver com ele e analisar as decisões dele, o propósito, ele transformou o Atlético de um timinho num clube vencedor, num clube que tem hoje uma formatação de SAF. O patrimônio, ele conseguiu construir um estádio, tudo bem que foi com o dinheiro do curitibano, do paranaense, que até hoje eles não pagaram, mas ele construiu, ele foi lá e realizou. E o empresário tem que realizar. Se ele não correr risco, ele não realiza. E o que ele deve lá para o Estado, e essa é uma coisa que ele vai pagar, já fez um acordo, vai pagar. Mas ele é um exemplo de bom empresário que fez o Atlético ultrapassar um patamar e chegar numa escala que jamais foi pensada por qualquer atleticano. Hoje em dia fazem crítica, mas eu sou um fã do Mário Celso Petralli. Então, eu
eu não vou tomar muito tempo, ministro Amaury, até porque eu acho que nós temos que trocar um pouco, triangular ou quadrangular algumas coisas aqui. Então, eu não vejo como, voltando, os tribunais entenderem na formação de um grupo econômico, a lei é clara, sucede naquelas regras. O departamento de futebol, todas aquelas pessoas que se envolvem naquele departamento, nós compramos, eu sou SAF, eu assumo e, evidentemente, eu sucedo aquelas obrigações, todas que tem, mas tem limite. Aqueles contratos que são anteriores e que não têm nada a ver com o SAF, isso pertence ao clube. Ele vai ter a receita dele do 10%, do 20%, do 30% e aquele regime centralizado de execuções. Mas o que nós precisamos é do compliance, nós precisamos de mais transparência e nós precisamos de mais investimento em dar segurança também para o torcedor. Se usou bem o exemplo do Flamengo. O Flamengo foi um exemplo marcante. Eu acho que ele ficou 7 ou 8 anos, né, no regime. Naquela época não tinha limite. Hoje tem limite 6 anos, com possibilidade de estender por mais 4 anos no RSE da SAF. Na Justiça do Trabalho PEPT, você pode fazer 3 anos e prorrogar por mais 3 anos, que daí qualquer empresa pode se beneficiar disso. Mas o Flamengo foi um clube que pagou as suas dívidas, resolveu, e hoje é o clube, eu imagino que ao lado do Palmeiras é o time que mais tem patrimônio, mais receitas, um plantel que é mais valioso e tudo mais. Eu vou agradecer desde já, eu vou pedir para que o ministro Amaury formule, a gente já havia conversado, para a gente poder quadrangular aqui alguma coisa. E qualquer dúvida também, eu acho que se vocês tiverem qualquer dúvida, eu acho que é um momento importante de vocês fazerem qualquer questionamento. Nós não vamos resolver, a gente vai criar mais dúvidas, mas essa é a intenção. Obrigado. Alô. Deu. Bom, eu registro aqui a presença do ministro Sérgio Pinto Martins, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, uma alegria tê-los aqui participando. E o meu querido, o meu Totonho aqui, levantou a questão da SAF do Cruzeiro, na época da venda para o Ronaldo, depois para o Pedrinho. E uma questão importante que diz respeito à transparência das informações, SAF, clube associativo e público. A gente sabe que nem tudo pode ser divulgado, porque envolve muita paixão nessa questão. Então, eu ia perguntar para o Sérgio, e depois o Arthur também poderia se manifestar a respeito disso, como funciona essa questão? Como é que a questão da transparência... Seriedade e comprometimento é essencial. Isso não há nenhuma discussão. E aí eu vou te apoiar quando você falou no final, você disse o fair play financeiro é imprescindível, porque a seriedade é imprescindível, né? Mas e essa questão da transparência? Como fica diante da paixão que é o futebol? Vamos lá, 2 pontos importantes. O primeiro, da venda para o Ronaldo. Então, uma curiosidade primeiro, de ser o Ronaldo. Né? Outro dia eu até fiz um post no Instagram, porque é a época que dia 18 de dezembro, a gente assina o memorando com o Ronaldo. O nosso Campeonato Mineiro de 22 não estava performando tão bem. Então, cada jogo que a gente perdia, vinha um repórter metendo pau na SAF. Já está tudo errado e tal, modelo ruim, o cara só quer ganhar dinheiro. Aí começa a ganhar, não, o negócio é bom, está caminhando. Só que, e aí, num desses momentos, teve um jornalista que publicou uma reportagem. Cruzeiro negou proposta mais vantajosa de 777 para escolher o Ronaldo. E negamos mesmo, mais vantajosa financeiramente. Mas aquele momento que a gente chegou na nossa diretoria e debateu foi: a gente tem que vender o Cruzeiro para quem tem cara, nome, CPF e responsabilidade. Porque se alguém lá de fora comprar, e é o que o Botafogo está passando, e ele não circula nas ruas de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, não tem compromisso com o país, nada muda para ele se der errado. Agora, o Ronaldo tem um compromisso. Ele é vivo hoje, o maior ídolo do futebol brasileiro. Né? Então, assim, o Ronaldo, amanhã ele vai andar na Rússia, na Tailândia, em Madagascar ou no Canadá, ele vai ser reconhecido. E ele tem esse compromisso aqui. Então, isso foi fundamental para nós.
A proposta dele não seria a mais vantajosa no começo, mas ele agregaria muito mais para o Cruzeiro ao longo do tempo. Foi isso que a gente considerou. Tanto que o Cruzeiro, logo após a venda, ele foi capa da France Football, que é a maior publicação mundial sobre futebol. O Cruzeiro, na Série B, sai na revista. Então, isso foi fundamental para nós. E só corrigindo um pouco, a nossa operação não foi de 400 milhões. Ela foi de R$1,5 bilhão. Por que R$1,5 bilhão? Porque tinha 1,1 bilhão de dívida. Eu falava isso com todo mundo. Se eu compro uma casa por 100 mil e ela tem 1 milhão de dívida de IPTU, a casa custa 1,1 milhão. Se eu vou parcelar o IPTU, são outros 500. Aí vai da competência do empresário, né? Mas quando ele assume a responsabilidade dessa dívida, e aí sim uma responsabilidade subsidiária, que está prevista em lei, caso não seja pago aquele parcelamento, eu entendo que isso compõe o preço. Então, por isso que eu falei que ele correu o risco, no momento, sem RJ aprovada. E se não aprova RJ? O que ele vai fazer? Né? Então, eu acho que essa foi a grande questão. E acho que soube administrar isso muito bem. E como todo empresário, eu sou a favor do livre comércio, do desenvolvimento econômico, ele ganhou dinheiro e tem que ganhar. Ele está certíssimo. E tomara que tenha ganhado muito. Eu não sei o valor, porque eu já não participava mais, eu não conheço o contrato. Mas a gente tem que... E risco é igual ao retorno. Ele correu um grande risco, teve um grande retorno, faz parte. Porque se der errado, ele comprometeria praticamente todo o patrimônio dele, né? Então, assim... Acho que essas são questões importantes de pontuar e acho que vai ser normal as compras e vendas de clube. Minas Gerais tem um outro caso não tão famoso de compra e venda com ágio de clube, que é a história do Atlético, que está na Série B. Essa eu tive a alegria de participar, que é do nosso querido Fábio Mineiro, que é o dono, porque eu sou amigo do Fábio, eu advoguei, ele pegou o Atlético na Série C do Mineiro e levou até a B do Brasileiro. Olha que coisa, em 7 anos praticamente ele conseguiu fazer isso. Ele vendeu no ano passado a sua parte para o grupo do Vini Júnior, de uma forma geral, e com o dinheiro comprou o Uberlândia e já está fazendo um belo trabalho lá. Conseguiu ágil, merece ganhar dinheiro. E falou, Serginho, muitos me chamam carinhosamente de Serginho, ele falou, Serginho, eu tinha proposta para ser diretor, CEO de vários clubes, não é meu perfil, quero ser dono. Ele falou, e eu vou comprar, eu tenho um compromisso de investimento no Uberlândia e eu vou vender ganhando dinheiro. Eu falei, eu não tenho dúvida que você vai fazer isso. Cidade grande, time bom, CT, né, dentro de Minas Gerais tem uma relevância muito grande. Então, eu sou a favor, acho que esses movimentos vão mostrar o que já existe lá fora. O esporte pode dar, sim, dinheiro, desde que bem gerido e gerido para que isso seja feito, né? Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Quanto à transparência, eu não posso falar por todos os outros, mas eu sou muito tranquilo em relação ao Cruzeiro. Primeiro porque a gente tem assento no Conselho Fiscal e no Conselho de Administração. Existe um ótimo diálogo da associação com os atuais sócios. Eu não participo mais, repito, da associação, mas na época que a gente era com o Ronaldo, a gente sempre teve também. A gente, inclusive, tem uma particularidade, ministro, que a gente fez no Cruzeiro, para blindar o Cruzeiro dessa política. No nosso contrato de compra e venda, é proibido que o Cruzeiro indique um membro do Conselho de Administração ou Fiscal, conselheiro do clube, para poder tirar isso. Esse membro, se for para o Conselho de Administração, ele tem que ter aquele certificado do IBGC, e se for para o membro de Conselho Fiscal, ele tem que ter pelo menos 5 anos comprovados em Conselho Fiscal de SA fechado ou aberto. Então, a gente fez questão de exigir, porque eu não sei quem vai presidir o clube amanhã. O cara não chegar lá e colocar o primo dele no Conselho de Administração da SAF e poder bagunçar até a gestão da SAF. Né? Então, lá a gente tem as publicações são feitas conforme balanços normais de toda a SAF. Agora, realmente, eu não acompanho dos outros. Né? Mas acho que esse diálogo existe, né, entre associação e SAF, pelo menos no nosso caso eu posso dizer isso, e vejo as informações publicadas, pelo menos de forma correta e como a lei determina lá hoje. Se me permitem, ministro, você bem colocou aqui e me chamou a atenção, que eu não sabia. A 777 se interessou pela compra do Cruzeiro antes do Vasco. Antes do Vasco, sim. Antes do Vasco. Então, para quem não sabe da história do Vasco, a 777 comprou a SAF do Vasco e deu maior calote, porque não pagou ninguém. O Vasco foi para uma recuperação judicial, sofre até hoje os efeitos dessa negociação, a meu modo de ver, absolutamente nebulosa. Na época, os torcedores do Vasco, o próprio clube tentou, o Ministério Público, eu acho, tentou e conseguiu uma medida liminar para que abrissem essa caixa preta, como estava sendo feita essa negociação com a SAF. Foi cassada a liminar e o desembargador que cassou a liminar disse: isto é algo que vai se resolver com o tempo. A compra do clube pela SAF, ela vai se resolver ao longo do tempo e todos os torcedores, com certeza, ficarão satisfeitos. Lê do engano
vice-desembargador, com todo respeito, porque data vênia, né? O Vasco foi realmente prejudicado, o Pedrinho teve que retomar, estou correto, Maurício? O Pedrinho teve que retomar o Vasco, a associação retomou, hoje as duas estão em recuperação judicial, tanto a SAF como o Vasco. Então, parabéns a você que teve visão de não aceitar uma proposta possivelmente bem maior, mas imaginar que com a imagem do Ronaldo, a seriedade que ele deve preservar, porque ele é um ídolo, e ele tem que preservar a imagem, porque senão ele não ganha dinheiro, né? Ele pode ser prejudicado de tal forma. Então, aí está mais do que justificada a atitude, e parabéns para vocês. Obrigado. E outro mérito, né, para o Ronaldo, que acho que é uma grande inteligência que todo mundo deve ter, de se cercar de boas pessoas e saber ouvi-las, que não adianta se cercar delas e você querer dar ordem, né? Então, o Ronaldo realmente sempre teve uma equipe muito boa, que assessorou desde o começo, o diálogo sempre bom, então acho que isso foi muito positivo e ajudou demais também. Realmente, mais uma vez, a seriedade tem que prevalecer. E no futebol, mais do que tudo, sobre a questão do Vasco, depois eu quero ouvir o Maurício. Mas algo, apenas para concluir, algo que o Serginho permita falar assim, o Serginho mencionou, e eu percebo isso, a cada resultado, ou a SAF é uma droga, ou a SAF realmente é fantástica. Se você perde o jogo, o resultado seguinte é incrível isso. E eu explicava uma coisa, muita gente falava, o Ronaldo só veio para ganhar dinheiro. Eu falei, então me fala um clube de futebol que ganhou dinheiro sem ter resultado esportivo. Então fique feliz, porque se ele ganhar dinheiro é porque tem resultado esportivo. O dono da SAF não é inimigo do torcedor, pelo contrário. Ele pode não fazer na velocidade que o torcedor quer, mas se ele veio pagar dinheiro, ele só vai ganhar dinheiro se o clube performar, pode ter certeza disso. Ele é amigo do torcedor. Perfeito. Agora, só para concluir, vamos ouvir o Arthur sobre o Avaí também. Eu acho que tem a questão da transparência, e já chego no Avaí, eu acho que a questão da transparência ela caminha em conjunto com o amadurecimento dessa discussão. Para o torcedor, ou para quem não é do meio, o tempo de amadurecimento de uma SAF, das discussões, ele é outro. É bem isso que o ministro falou, que o Sérgio falou. Se a SAF... Se o clube vai bem, vitória da SAF. Se o clube vai mal, não devia ter feito uma SAF. Então, o tempo de amadurecimento e a adoção de diversas saídas para a crise financeira do clube faz parte, assim como faz de uma empresa. Então, o clube tentou o RCE, bom, não deu certo. Uma tentativa do clube, mas assim como as empresas precisam se reestruturar, o clube também precisa ser visto pelo torcedor como essa empresa. O clube precisa de receita. E, às vezes, eu acho que esse amadurecimento, e bom que o Abage trouxe, a questão do RCE trabalhista, ele é anterior e já está muito mais maduro no TST, no TRT. A Justiça Comum ainda não soube lidar tão bem com esse mecanismo, porque, para eles, é muito novo, ou é mais novo do que é para a Justiça do Trabalho. Então, às vezes, é difícil explicar para um torcedor que o tempo de recuperação de uma empresa não é de um campeonato para o outro. E aí o torcedor, quando ele olha a árvore, não a floresta, ele não consegue ver isso. Para ele, a culpa é da SAF. Para ele, a culpa é que o Ronaldo comprou e vocês não aceitaram a proposta maior. Mas ele não consegue identificar que, no longo prazo, o que é mais benéfico para o clube. E a gente tem, não vou dizer que poucas associações que são bons exemplos, mas a gente tem associações que conseguiram, no longo prazo, criar essa boa imagem. O Flamengo e o Palmeiras talvez sejam os poucos exemplos que não precisam virar SAF hoje em dia, né? No recorte de hoje, eles não precisariam. Mas todos os demais clubes eles ficam numa situação que talvez para o primeiro movimento precise ser a SAF. Pode dar errado, a SAF pode entrar em recuperação judicial, pode não ser o que o torcedor espera, mas no longo prazo os clubes precisam dessa tentativa. Eu acho que a transparência vai nesse diálogo que o clube tem com o torcedor, com seus conselheiros. O Avaí, para votar a possibilidade de virar SAF, não nem a aprovação da SAF ou não, mas levando para o conselho, olha, a gente pode alterar o estatuto para poder discutir e virar uma... Teve medida judicial de torcedor que não queria, disse que não foi respeitado a associação, não respeitado as regras que a associação previa de votação de assembleia. Então, os torcedores
precisam entender como é essa dinâmica. Eu acho que vai do clube conseguir ser muito transparente, não só nas contas, mas nessa explicação para o torcedor que é necessário olhar ao longo prazo e que vai dar errado no primeiro ano, talvez dê errado no segundo ano, mas a reestruturação de uma empresa, e o clube ele é uma empresa, ela precisa de uma maturação, precisa de um amadurecimento, e eu acho que eventos como esse e exemplos bons, como o Cruzeiro, servem de estímulo, né? Então, acho que vai um pouco nesse sentido, ministro. Perfeito. O nosso papo está bom e se estenderia por muito mais tempo, mas nós temos outros painéis aqui, mais um painel na sequência. Só quero cumprimentar o Arthur, Serginho, nosso amigo Totonho, para quem não conhece, né? Parabéns, acho que foi bastante produtivo e vamos passar para o cerimonial. Muito obrigada. Agradecemos os painelistas que recebem agora seus certificados de participação e lembranças do evento. Convidamos que em seguida se posicionem para o registro fotográfico.